Esta é a história de dois inimigos jurados que lutaram por quase 50 anos. A guerra era tão brutal que ambos se recusavam até a reconhecer a existência do outro. E é uma história sobre a vez em que esses dois inimigos tentaram resolver suas diferenças. Isso mesmo, estou falando de Israel e da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e da vez em que eles se encontraram no lugar mais improvável e tentaram encontrar um caminho para a paz. Sou Noah e você assiste a History of Israel Explained. Yala, vamos nessa! Nossa história começa em 1964 com a criação da OLP, a expressão unificada do movimento nacional palestino. Durante as décadas de 60, 70 e 80, o modo de operação da OLP era o terrorismo internacional. Sequestraram aviões, fizeram reféns, mataram atletas olímpicos só por serem israelenses. Em resumo, a OLP era o maior inimigo de Israel. As coisas ficaram ainda piores em 1987, com o início da primeira intifada, a Revolta Popular Palestina. Distúrbios, arremesso de pedras, esfaqueamentos, tiroteios, coquetéis Molotov, granadas e bombas viraram rotina diária para os israelenses. Por 3 anos, soldados adolescentes receberam a ingrata e impossível tarefa de conter a frustração e a agitação em Gaza e na Cisjordânia. Foi uma época muito sombria. O noticiário noturno transmitia imagens e vídeos da intifada e o mundo respondia com simpatia pelos palestinos. Mas algo mudou em 1990. Algo estranho e inesperado. O presidente da OLP, Yasser Arafat, cometeu um grande erro. Ele apoiou Saddam Hussein na Guerra do Golfo. Basta dizer que Arafat apostou no cavalo errado, irritando o mundo ocidental e afastando os estados do Golfo, que eram os maiores doadores da OLP. A OLP estava falida e desesperada. Encurralados, eles não tiveram escolha, a não ser começar a tentar se aproximar de Israel. E Israel, que estava cansado do que parecia um ciclo interminável de violência, também estava pronto para começar a apertar as mãos e tentar se aproximar. O presidente americano George A.W. Bush aproveitou a oportunidade de trazer paz ao Oriente Médio. Ele e o presidente soviético Mikhail Gorbachev se esforçaram para reunir Israel e vizinhos árabes na Conferência de Paz de Madrid em 1991. Se esses dois inimigos conseguiram fazer as pazes, certamente eles poderiam resolver o conflito árabe-israelense. Alerta de spoiler, eles não conseguiram e não resolveram. Mas a Conferência de Paz de Madrid ainda foi importante porque foi o primeiro indício de que as coisas poderiam mudar entre Israel e a OLP. Mais mudanças ocorreram depois. Em 1992, os israelenses tiraram do poder o premier Yitzhak Shamir e elegeram seu ministro da Defesa, Yitzhak Rabin. Rabin era uma figura gigante em Israel, o celebrado herói de guerra de 1948 e 1967. Rabin já havia servido um mandato como primeiro-ministro nos anos 70. Foi ele quem autorizou a ousada operação em Entebbe e começou a intermediar a paz com o Egito em 1975. Ele era o líder perfeito para inaugurar uma nova era de paz com os palestinos. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Do outro lado do mundo, no lugar mais improvável, uma dupla de idealistas também ousou sonhar com um novo Oriente Médio. O professor Tarja Road Larson e sua esposa Mona Jewel, a futura embaixadora norueguesa em Israel, já trabalhavam no Oriente Médio há muito tempo. Eles tinham muitos contatos na região e, acima de tudo, visão e ousadia para reunir israelenses e palestinos em território neutro. Oslo, Noruega. Enquanto nevava na congelada capital da Noruega, Larsen e Jewel apresentaram dois inimigos jurados. As reuniões entre israelenses e palestinos eram segredo com S maiúsculo. O diretor do Mossad, a famosa agência de inteligência de Israel, só soube das conversas por causa de uma cadeira com escuta que ele havia colocado no escritório de Mahmoud Abbas. Não dá para inventar uma coisa dessas, logo o segredo veio à tona. Em 1993, o mundo inteiro já sabia sobre as reuniões secretas em Oslo. E algo inacreditável aconteceu. Israel e a OLP concordaram em se reconhecer mutuamente. Se isso não parece grande coisa para você, deixa eu enfatizar de novo, essas pessoas são inimigas. Arafat liderou a OLP durante alguns dos piores ataques terroristas da história de Israel. Ao mesmo tempo, Rabin tentou reprimir a primeira intifada com mão de ferro. Os dois líderes estavam separados por décadas de sangue e desconfiança. Mesmo assim, lá estava Arafat dizendo que Israel tinha, entre aspas, o direito de existir em paz e segurança, renunciando ao terrorismo e prometendo revogar algumas das partes mais, digamos, violentas da Carta da OLP.
E lá estava Rabin reconhecendo a OLP como representante do povo palestino e concordando em negociar com eles. Poucos anos antes, israelenses nem sentariam com a OLP. Agora, o primeiro-ministro escrevia cartas de reconhecimento ao presidente da OLP. Uau! O reconhecimento foi apenas o primeiro passo. Depois era preciso definir regras básicas. Em setembro de 1993, eles assinaram a Declaração de Princípios e os Acordos Provisórios de Autogoverno, também conhecidos como Acordos de Oslo. Veja o que foi decidido. Haveria um governo palestino democrático na Cisjordânia e Gaza. Se durasse 5 anos, seria trocado por uma estrutura de governo permanente. Os palestinos administrariam pela primeira vez sua infraestrutura na Cisjordânia e Gaza. E terceiro, Israel se retiraria da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia, começando pela antiga cidade de Jericó. Tudo isso parece meio chato, especialmente essa parte de infraestrutura. Quase dormi só de falar isso. A paz era bem menos glamurosa do que parecia. Pense por um instante, os palestinos nunca tiveram um porto próprio, nem uma autoridade elétrica própria. Eles nunca tiveram a chance de se autogovernar, de controlar sua própria economia, de manter algum senso de soberania sobre suas próprias fronteiras. Em resumo, eles nunca tiveram um país. Essas coisas aparentemente mundanas e entediantes como o sepor e a autoridade elétrica eram degraus para a verdadeira independência palestina, o que fez com que tanto israelenses quanto palestinos ficassem completamente assustados. Cidadãos comuns, líderes políticos, jornalistas, economistas, todo mundo tinha algo a dizer. Muitos israelenses se perguntavam se o governo tinha perdido o juízo, acreditando nas palavras do autor Yassi Klein Halevi, de que, abre aspas, nada sairia dessa paz de faz de conta além de sangue. O rabino Yoel Ben-Nun, líder do movimento sionista religioso, alertou que a OLP e o Hamas colaboravam. Ele não estava totalmente errado. Apenas 8 meses após assinar a Declaração de Princípios, Arafat fez um discurso bastante perturbador em uma mesquita na África do Sul. Entre outras coisas, ele pediu à plateia para, abre aspas, vir e lutar e começar a jihad para libertar Jerusalém. Hamas e Jihad Islâmica não precisavam de incentivo. Desde 1993, eles iniciaram uma onda de terror contra israelenses. Esfaqueamentos e atentados suicidas se tornaram o novo e horrível normal, matando quase 300 israelenses entre setembro de 1993 e setembro de 2000. Dentro de Israel, os protestos se intensificaram. Adesivos de para-choque exigiam justiça para criminosos de Oslo. Extremistas exibiam cartazes de Rabin como oficial da SS. Na Cisjordânia, palestinos queimaram fotos de Arafat. Os dois líderes mantiveram-se firmes e, em 1995, reuniram-se em Taba, Egito, para assinar os Acordos de Oslo II. Esse acordo dividiu a Cisjordânia em 3 áreas, criativamente chamadas de áreas A, B e C. A área A, que compreendia 6 grandes cidades palestinas na Cisjordânia, como Ramallah e Jenin, seria administrada inteiramente pelos palestinos. A área B, que em 1995 abrigava cerca de 68% dos palestinos da Cisjordânia, seria governada inteiramente pelo governo palestino. No entanto, Israel ficaria responsável pela segurança e a área C, que abrigava relativamente poucos palestinos e muitos israelenses, seria controlada principalmente por Israel. Porém, o Conselho Nacional Palestino seria responsável por questões como saúde e educação nas áreas palestinas. Mas a cidade sagrada de Hebron, onde fica o túmulo dos patriarcas, seguiria sob controle israelense. Por fim, o acordo determinava que Israel libertasse um número não especificado de prisioneiros palestinos em 3 etapas. Assim como seu antecessor, o Oslo XII foi altamente controverso. No Knesset israelense, o segundo conjunto de acordos foi aprovado pela margem mais estreita possível, 61 a favor, 59 contra. Votos favoráveis vieram de partidos árabes antisionistas. Sim, há partidos árabes antisionistas no Knesset israelense. Mas Rabin não se abalou. Farei a paz com a maioria que houver, declarou ele. Oslo representava mais do que apenas esperança de paz. Também representava prosperidade. Todos, tanto israelenses quanto palestinos, esperavam uma melhora em sua situação.
OLP e mídia israelense apresentaram Oslo como promessa de grandes riquezas. A seção financeira de um jornal israelense apresentou uma charge de uma pomba com uma nota de $100 no bico. Tantos israelenses acreditaram nessa promessa. Mais de 100 mil israelenses se reuniram em Tel Aviv em uma das maiores manifestações do país para apoiar a paz. Do palco, Rabin se uniu a famosos cantores populares de Israel para cantar uma canção de paz. Porém, a euforia deu lugar ao horror logo após Rabin descer do palco. Um jovem estudante de direito radical chamado Yigal Amir sacou uma bereta 9mm e disparou 2 tiros contra o primeiro-ministro de seu país. Um na cabeça, outro no abdômen. Menos de 2 horas depois, Rabin estava morto. O país ficou em choque. Apesar de ser criança em Baltimore, lembro do clima tenso e carregado na época. E acho que nunca vou deixar de me perguntar o que poderia ter sido. E se Arafat tivesse parado os ataques terroristas? E se Yigal Amir não tivesse disparado aqueles 2 tiros? Será que hoje haveria paz na região? É uma pergunta dolorosa e instigante. Porque enquanto a sociedade israelense estava abalada, grupos terroristas palestinos intensificaram os ataques. Em 1996, o público israelense já estava farto. Em uma reviravolta surpreendente, eles elegeram Benjamin Netanyahu, que havia protestado contra Oslo desde o início. O processo de paz seguiu se arrastando, com novos acordos, promessas e decepções. Em 2000, a violenta segunda intifada, bem diferente da primeira, já havia corroído qualquer esperança de paz. Então, no final das contas, os acordos de Oslo conseguiram realizar alguma coisa? Bem, reuniram israelenses e palestinos na mesma sala. E também decepcionaram ambos igualmente. Ami Ayalon, o ex-chefe do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna de Israel, refletiu que ambos os lados se sentiram enganados. Nós não conseguimos segurança, e eles não conseguiram um Estado. Lembre-se, Oslo nunca prometeu a solução de 2 estados. Ele apenas determinou que a Cisjordânia fosse dividida em diferentes regiões, cada uma com leis próprias, e que os palestinos teriam um governo democrático e autônomo. Mas até isso parece fora de alcance hoje em dia. Gaza é governada pelo Hamas, um grupo terrorista com pouco interesse em democracia. A autoridade palestina na Cisjordânia não realiza eleições há quase 2 décadas. É difícil não sentir empatia pelo povo palestino, que vive em um limbo entre terroristas de um lado e uma corrupção política generalizada do outro. Para os israelenses, Oslo expôs as fissuras de uma sociedade dividida. Com a piora da segurança, o público israelense se voltou ainda mais à direita, convencido de que a paz com os palestinos era apenas uma miragem, uma bela imagem sem substância. Mas talvez haja esperança. Em 2021, Israel estabeleceu relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão e Bahrein. Sim, países árabes que antes se recusavam a reconhecer o Estado judeu, agora estão assinando declarações de normalização, nomeadas de forma apropriada em homenagem ao pai do judaísmo e do Islã. Esses acordos de Abraão nos mostram que a paz pode existir entre os povos mais improváveis. Então, embora eu ache que precisamos aprender com as lições de Oslo, não devemos deixar o cinismo ofuscar nossa esperança de uma paz futura entre israelenses e palestinos. Shimon Peres disse isso da melhor forma. Otimistas e pessimistas morrem da mesma forma, mas vivem vidas muito diferentes. Vamos continuar trabalhando para tornar a paz possível. Aproveite, inscreva-se e siga aprendendo.